Título: Nota do editor inglês. A presente tradução inglesa sob novo título é versão consideravelmente modificada da publicada em 1925. A edição dos bibliófilos foi produzida para o Congresso dos Bibliófilos Alemães de 1928 em Viena. Continha reproduções em preto e branco de 3 das pinturas representando a primeira, a segunda e a quinta aparição do demônio e de 4 fólios do manuscrito. Este trabalho foi escrito nos últimos meses de 1922. O próprio Freud explica suficientemente sua origem no começo da seção 1. O interesse dele pela feitiçaria, possessões e fenômenos afins já vinha de longa data. Parece possível que tenha sido estimulado por seus estudos na Salpêtrière em 1885 até 86. O próprio Charcot considera muita atenção aos aspectos históricos da neurose, fato mencionado em mais de um ponto do relatório de Freud sobre sua visita a Paris, 1956 a 1886. Há uma descrição de um caso de possessão no século XVI, no início da Conferência 16 da primeira série de conferências de Charcot, traduzidas por Freud, 1886 f. E um debate sobre a natureza histérica das demoniomanias medievais na 7ª das Leçons du Mardi, na 2ª série de traduções de Freud, 1892 até 94. Além disso, em seu Necrológio de Charcot, 1893 f., concedeu ele ênfase especial a esse aspecto da obra de seu mestre. 2 cartas a Flies de 17 a 24 de janeiro de 1897, que tratam de feitiçarias e de sua relação com o demônio, demonstram que esse interesse não diminuíra de fato. Na primeira delas, fala como se o assunto fosse debatido com frequência entre ele e Flies. Já há uma sugestão de que o demônio possa ser uma figura paterna e Freud insiste particularmente no papel desempenhado pelo material anal nas crenças medievais sobre feiticeiras. Ambos os temas reaparecem numa breve alusão ao assunto no artigo sobre Charakter und Anal-Erotismen, 1908b. Informa-nos Jonas, 1957, que em 27 de janeiro de 1909, Hugo Heller, livreiro e editor vienense, leu para
a Sociedade Psicanalítica de Viena, da qual era membro, um trabalho sobre a história do demônio, as minutas da sociedade. Infelizmente, não foram postas à nossa disposição, mas, segundo Jonas, Freud falou demoradamente sobre a composição psicológica da crença no demônio, evidentemente em grande parte segundo as mesmas linhas da seção 3 do presente artigo. Também nessa seção, Freud passa da discussão de um caso individual e do limitado problema demonológico para a consideração de algumas das questões mais amplas envolvidas na adoção por parte de indivíduos do sexo masculino de uma atitude feminina para com o pai. E aqui ele levanta a história do Dr. Schreber como paralelo, ainda que em parte alguma classifique o presente caso como sendo de paranoia. Um suntuoso volume apareceu recentemente sob o título de Esquizofrenia, 1677, Londres, 1956, Dawson, da autoria da doutora Ida McAlpine e do Dr. R.A. Hunter. Inclui um fac-simile do manuscrito da Relíquia de Mariazel e reproduções coloridas das 9 pinturas a ele ligadas. Um exame dessas pinturas tornou possível efetuar uma ou duas adições e correções à descrição feita por Freud do manuscrito, que sem dúvida se baseava inteiramente na transcrição e relatório do Dr. Payer Turner. Deve-se acrescentar que os extensos comentários da doutora Malcapine e do Dr. Hunter dirigem-se, em grande parte, à crítica das conceituações de Freud sobre o caso. Infelizmente, foi impossível adotar sua tradução das muitas passagens do manuscrito citadas por Freud, visto que, em 2 ou 3 pontos importantes, a sua versão do original discorda da de Freud. Mais recentemente, o Dr. G. van den Driesch descobriu uma quantidade de material histórico desconhecido para Freud, referente a Christoph Heisman, incluindo novas transcrições de partes do Trophäum ou Trophäum, as quais o capacitaram a efetuar correções no texto do manuscrito de Viena e a reconstruir suas partes danificadas.
Seus achados estão incorporados com detalhes em um exame crítico do artigo de Freud, de Parapraxis in the Heisman Case of Sigmund Freud, Louvain e Paris, 1965. Não se tentou, na presente tradução inglesa, imitar o estilo do alemão do século XVII, do manuscrito